Olá, audiência! Estamos começando um novo projeto aqui, Papo com RM, e você é muito bem-vindo. Você sabe que nós estamos vereador e no nosso mandato o que mais a gente quer é ter transparência e contato com você. Por isso que a gente criou esse podcast, esse momento especial. É um podcast que a ideia é que seja áudio, mas aqui a gente tem vídeo também. Então você vai encontrar esse podcast em várias plataformas, inclusive plataformas de vídeo, como o YouTube. Por isso que eu já quero que você se inscreva no nosso canal, por favor, tá bom? Aqui embaixo você faz sua inscrição, participa, aciona ou ativa o sininho, e vai ser muito bom. E você também compartilha aí, compartilha para o maior número de pessoas. Porque a gente vai falar de tudo aqui, não só sobre política, não só sobre o nosso gabinete, não só sobre o nosso dia a dia, mas de tudo que envolve a sociedade sergipana, aracajuana e brasileira. Temas dos mais variados. Claro que para esse primeiro podcast a gente vai trazer pessoas que trabalham comigo diariamente. São essas pessoas que estão aqui. Elas fazem parte do meu gabinete aqui, certo? Eu vou apresentá-las daqui a pouquinho, tá certo? Vou falar para vocês quem são elas, o que elas fazem, até porque muitas delas aqui entram em contato diretamente com você no dia a dia. Papo com RM no ar. Pessoal, esse primeiro podcast, inclusive, é um podcast experimental, mas o importante é que ele já está no ar. O importante também é que você está se comunicando com a gente, está conectado com a gente. A gente vai falar sobre esses primeiros 100 dias, a turma botou aqui 90 dias, mas já são 100 dias de mandato. E você sabe que eu comecei, assim que eu assumi como vereador, eu comecei logo no início de janeiro. Sabia nada ainda de Câmara de Vereadores, de regimento interno, porque as sessões começaram em fevereiro. Eu vou tirar essa máscara, estou no meu gabinete, com licença, peço licença, a gente está seguindo todos os protocolos aqui, tem álcool em gel, tem tudo mais, mas como a gente está em casa aqui e seguindo todos os protocolos, eu tirei a máscara para falar melhor com você. Então eu comecei logo em janeiro, indo para a rua, porque o que eu mais quero, desejo ser, é um exemplo para novas gerações e para os meus queridos pares, vereadores da Câmara, para que eles façam o mesmo, possam ir para a rua, possam estar em contato com a população, possam pressionar, cada um de sua forma, a Prefeitura e o Prefeito de Aracaju, para que ações possam ser feitas, para que a cidade se desenvolva. Então, durante esses 90 dias, muita coisa aconteceu. E você que acompanha minhas redes sociais já deve ter visto. Se você não acompanhou, dá uma fuçada lá que você vai ver. Desde o início de janeiro que a gente tem entrado nas ruas de Aracaju, falado com as pessoas, feito indicações, mandado ofícios, requerimentos, projetos de lei. Ufa! Muita coisa. Então vamos lá, pessoal. A gente está seguindo aqui esse podcast, primeiro, experimental, de muitos que virão aí, seguindo todos os protocolos. Por sinal, vou botar aqui um pouquinho de álcool em gel, que é importante sempre. Aqui é a turma que faz parte do nosso gabinete, como você já viu. Fala nisso, pessoal. Como é que está esses dias, né, esses primeiros dias aí de mandato, 100 dias de mandato? Eu queria ter a impressão de vocês. Vamos começar com o Lucas que nos acompanha desde a campanha, né? Nos conhecemos na campanha, por sinal, né? E aí, Lucas, fala aí um pouquinho sobre esses dias já de mandato depois da campanha intensa que a gente participou. Sim. Desde janeiro, né, quando o Ricardo assumiu, que chamou para esse desafio de realmente fazer um mandato inovador em Aracaju, foi nas ruas com muito trabalho. Estamos hoje com cerca de mais de 90 proposituras já protocoladas na Câmara, entre elas indicações, requerimentos, projetos de lei. Mas para você, qual tem sido a experiência de trabalhar no mandato como chefe de gabinete? Tem sido um desafio, porque é uma experiência totalmente inovadora de gabinete, de estrutura parlamentar, do que um parlamentar quer para a sua cidade. Para mim é uma experiência totalmente nova. Lucas é inexperiente, como eu também sou inexperiente, estou começando agora, mas tem o Vandicler, que está aqui, é o nosso jornalista. O Vandicler já tem uma certa experiência. E aí, qual é a sua impressão desses 100 dias, nesses primeiros dias do nosso gabinete aqui, do nosso mandato? Eu enxergo como um mandato altamente atuante, né?
Pelo que eu tenho acompanhado na minha profissão como jornalista, de basicamente 15 anos de profissão que eu tenho, já pude trabalhar com outros parlamentares e digo, o vereador Ricardo Marques, ele está num ritmo muito bom mesmo, pouco visto em Sergipe. Esse trabalho está sendo executado como vereador, principalmente na Câmara de Vereadores. É até bom a gente ver que houve uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores. Você está com medo que eu não pague o seu salário no fim do mês? Não, esse medo eu não carrego não, porque assim, o que eu estou dizendo é de forma sincera mesmo. Eu estou acompanhando. A gente está acompanhando o trabalho dos vereadores, acho que os outros vereadores também estão bem empenhados em fazer um bom trabalho. Entendeu? Então assim, estamos, todos nós aqui, tentando dar o máximo para que o seu trabalho seja visto e seja bem sucedido. Então, esperamos que você continue nesse ritmo de trabalho forte e que a gente possa estar levando essa mensagem para as pessoas, né? Perfeito. Que é justamente essa ideia do podcast, né? Que mais pessoas acompanhem o trabalho do parlamentar. Porque fica muito parecendo que é um castelo, uma torre fechada de marfim e que a população não sabe o que está acontecendo. A ideia desse programa, como bem falou o vereador, é justamente ampliar ainda mais a comunicação que o vereador tem feito já há mais de décadas aqui em Aracaju. Então, aproveitando que você é o mais recente aqui no nosso gabinete, mas você conhece bem a Câmara de Vereadores, né? No ano passado, a legislatura passada você era bem ativa lá. Sim. E assim, eu como jornalista, professor Leonardo Lisboa, eu ficava observando, eu ficava assim, entristecido com a Câmara de Vereadores, não com vereadores particularmente, mas com a Câmara, porque eu acho que ela tem uma função social muito importante para a sociedade daquela cidade. Se a Câmara desaparece, a sociedade também desaparece, a cidade não anda. Então eu queria que você desse a sua primeira impressão desses nossos 100 dias, como é que você via a Câmara antes, como você está vendo agora, o que você acompanhando. Eu convidei você para me ajudar na parte legislativa, que eu não tenho experiência nenhuma, mas eu queria a sua participação, a sua opinião. Eu acho, Ricardo, que a sua percepção ela é acertadíssima. E se você for conversar com qualquer pessoa, qualquer transeunte na rua nesse momento, ele vai ter essa mesma impressão. A gente sempre tem aquela frase de que generalizar é errado, mas eu acho que nesse sentido, eu acho que é uma das poucas exceções. A Câmara Municipal de Aracaju, infelizmente, se você for observar os últimos anos, tem feito muito pouco para a população, ou quase nada. Basta vocês observarem, apenas a todos que nos assistem e nos ouvem, que trabalho em tese de aprovação do projeto de lei é apenas um dia na semana, quarta-feira. Terça e quinta é apenas para falação, o chamado pequeno e grande expediente. E aí chega o vereador Ricardo Marques, aquela ânsia, aquela vontade de trabalhar, acostumado a receber as denúncias, as demandas da população, e fala, gente, é só um dia mesmo que a gente vai levar isso aqui adiante? Então assim, e a minha experiência fiscalizando os vereadores no ano passado foi assim, engrandecedora e enriquecedora. Triste por uma parte, porque assim como você mesmo acabou de comentar, a gente vê como os vereadores poderiam fazer muito mais e não fazem, mas muito feliz em me somar a essa equipe e a gente poder fazer de fato a diferença, pelo menos incomodar, né, que é esse o trabalho do vereador, fiscalizar, legislar e representar a população. E quando você fala incomodar, e a gente tem que incomodar mesmo, isso não é ruim, e aqui não é especificando A ou B, a gente fala da Câmara, estamos falando de todos nós, porque eu digo o seguinte, quando o professor Leonardo dizia que fiscalizava na legislatura passada, a gente como jornalista também fiscalizava, e a gente era uníssono. Lucas, Vandicler, todo mundo dizia, poxa, a Câmara de Vereadores só fica dizendo amém, amém, amém. E teve até o apelido, bancada do amém. Bancada do amém. Pois é. Bancada do amém, exatamente. E a gente quer tirar essa visão, né? Não sei, porque existe a bancada do prefeito e a bancada da oposição. Mas a bancada do prefeito, na minha concepção, quero que vocês me ajudem, e você também, que está nos assistindo e ouvindo agora, ela simplesmente não tem que dizer tudo sim para o prefeito. Ela pode, claro, faz parte da bancada, mas contribuir com o prefeito, estou certo? Perfeito, perfeito. Na verdade, não deveria nem existir bancada do prefeito e bancada de oposição, deve ser a bancada de Aracaju. Perfeito, ótimo. Acho que a visão mais acertada seria essa, a bancada de Aracaju. Até porque a ideia é que a cidade se desenvolva independente do espectro político, direita, esquerda, e o benefício vai para a população, é o resultado final. Né? Porque quando a gente vê hoje, né, por exemplo, tivemos agora, nesse momento que a gente está gravando, teve a aprovação do projeto do prefeito do auxílio emergencial. Um projeto que, na minha concepção, é bem-vindo, certo? Só que não no momento certo, né? Porque a gente está com um ano de pandemia. Já devia ter vindo anteriormente, na bancada, na legislatura anterior.
Mas justamente por causa dessa questão de amém, que a coisa não adiantou. Eles se acostumaram com o auxílio que veio do governo federal e acharam que não tinha obrigação de todos os entes federativos, governo federal, estadual, municipal, têm direito a ajudar a população. Isso é fato. O que acontecia é que, como tínhamos uma oposição mais frágil na legislatura passada, poucas pessoas participando e assim não tinha um acesso direto com a sociedade, então era dito pelo não dito. Desta vez não. Desta vez existe uma pressão popular, não sei se vocês concordam com isso. Eu ainda acrescentaria, Ricardo, se me permite, a pandemia, claro, ninguém está aqui dizendo que é boa de forma alguma, mas ela veio justamente para digitalizar o processo que aconteceu na Câmara Municipal de Aracaju. Por quê? Porque eram somente sessões presenciais e pouquíssimas pessoas assistem a TV Câmara. Não sei se vocês me entendem. Com a iniciativa, no caso, que foi, de certa forma, obrigado a ter sessões online, agora passou a ser tudo online, digitalizado. Então, aumentou o alcance, a visualização do que acontece na Câmara Municipal. Entende, Lucas? Não sei se você concorda comigo. Mais pessoas estão acompanhando, porque agora está na palma da mão o que está acontecendo. E agora não tem como eles se esconderem, por assim dizer. Não sei se vocês compreendem. Eu compreendo, e eu sinto o seguinte, por exemplo, no Carnaval, teve o ponto facultativo, que geralmente é ponto facultativo, feriado, e fomos uma das poucas câmaras de vereadores do Brasil que tivemos trabalho durante o período de Carnaval. Isso é bom demais. Ah, Ricardo, mas isso não é bom, porque as pessoas que estão acompanhando sabem. Isso faz parte de um trabalho de pressão popular e pressão dos novos vereadores que chegaram. Não que somos melhores do que ninguém, mas a gente sabe. Por isso que houve essa mudança. São 15 vereadores novos. Claro, a maioria está na bancada da situação, não tem problema nenhum, mas eles foram colocados lá agora por uma sociedade que quer mudança. Exatamente. E eles estão sendo cobrados. Perfeito, sim. Estão sendo cobrados, independente do lado que eles estejam. Essa questão do carnaval, foi bom você lembrar, porque antes do presidente da Câmara perguntar se os vereadores aceitavam ou não cancelar o ponto facultativo, eles lembraram que tinham vários projetos atrasados de 2020, inclusive vários dos projetos que são votados hoje em dia são do ano passado. Retrasado, tem 2019, né? Tem 2018, 2019. Então, assim, se existe essa demanda, acho que qualquer oportunidade de haver mais uma sessão para adiantar votações é importante. E que são projetos que devem ser votados, porque estão atrasados, mas eu acho que o Bolsonaro sempre fala isso, nós estamos numa pandemia, e existem projetos de pandemia do ano passado que ainda não foram discutidos, não entraram em pauta, e eu acho que devem tomar a frente. Eu vejo que tem sido colocados projetos de 2019, 2018, que são projetos muito bons, mas a gente está numa pandemia. Por exemplo, eu fiz uma indicação no dia 13 de janeiro. As sessões nem tinham começado, mas eu já fiz a indicação para assim que começasse, que foi a indicação do auxílio emergencial, porque eu via a necessidade da população da Cajuana ter uma renda extra, um auxílio também da prefeitura. Mas foi lá, está sendo jogado, o prefeito agora anunciou, mas desde 13 de janeiro, professor Lisboa. No dia 15 a gente fez qual foi solicitando a prorrogação da cota única do IPTU. Também, mas uma indicação justamente para ajudar a população, porque não era possível que só os vereadores ou alguns vereadores estavam vendo a necessidade da população. Exatamente. E eu fiquei feliz que depois da nossa pressão e da pressão do povo, é bem que se diga, porque o povo está pressionando os seus vereadores. Não, mas por que só alguns estão cobrando? Estão cobrando eles também. Eles, os meus colegas, meus pais, estamos levando para o prefeito. Mas é mais do que levar para o prefeito, tem que levar na Câmara. Eles foram eleitos para trabalhar na Câmara de Vereadores, para que a população saiba, mostrar indicações, projetos de leis, requerimentos, para que a população saiba o que está acontecendo. Por isso que eu tenho me sentido feliz em participar dessa legislatura. Eu não fico triste não, quando ficam lá elogiando o prefeito, ou não sei o que. Eu não fico triste não, porque eu sei que a população está de olho, está pressionando cada um de nós. E eu fico feliz também que muitos estão indo para a rua. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo os vereadores indo para a rua? Sim. Nunca mais a gente viu tanto vereador atuando na rua, fiscalizando obra. Ou seja, devemos lembrar a todos que nos ouvem e nos assistem que as três funções primordiais do vereador é fiscalizar, legislar e representar, né? Fiscalizar o executivo, justamente as ações, as obras, inclusive, Ricardo, bem lembrado desse ponto, Lucas vai poder me corrigir se eu estiver errado, um dos primeiros projetos de lei protocolados pelo vereador Ricardo Marques
foi justamente o aplicativo de fiscalização de obras, né, Lucas? Exatamente. Foi uma demanda que chegou ao vereador Ricardo Max. Se puder falar um pouco sobre isso, acho válido para o pessoal saber como o gabinete vereador está trabalhando desde janeiro. Na verdade, quando a gente começou a visitar as obras desde janeiro e Ricardo começou a futucar, não começou aquela revolta, né? Aí realmente dá aquela revolta porque a gente sabe... As placas que não tinham informações, a gente sabe que é muito dinheiro e aquilo realmente tem que virar benefício para as pessoas. E nessa ânsia, a gente pesquisando em portal de transparência, tentando buscar informação. Ricardo é jornalista e sempre teve acesso às informações, sempre buscou isso, e a gente atrás disso sentiu dificuldade em algumas obras de ter informações claras a respeito de recursos, se teve repasse municipal, se não teve, como está o andamento, como foi o contrato com a empresa. E pensando nisso, ele sugeriu essa ideia, essa iniciativa desse projeto que está encaminhado na Câmara para que se faça o aplicativo, para que a população tenha acesso de forma fácil e simples às obras que estão acontecendo na cidade, com os valores que estão sendo investidos. Porque assim, o que a gente percebe é que realmente muitas obras foram anunciadas no ano passado. Muitas. E a gente disse assim, pela quantidade de obras e do dinheiro que a própria prefeitura disse que tinha em caixa, era a gente para estar numa cidade europeia, né? Finlândia, Suíça. Pois é, mas isso daí a gente brinca assim, mas com dor no coração, porque a gente quer que isso aconteça. Só que a gente viu, né? Setembro, outubro, a Hermes Fontes, derrubaram as árvores todas, aquela correria toda, tudo para fazer, e de repente tudo para. Terminou o mês de novembro, praticamente tudo parou. A Hermes Fontes não está terminada não, pessoal. A gente vê que ela não está terminada. Não tem abrigo de ônibus. Não tem abrigo de ônibus, não tem ordenamento do transporte. Por que parou? Parou porque foi por causa da pandemia, mas o dinheiro está lá. O dinheiro está sendo retirado dessas obras para ajudar a população mais carente? Não está. Então a gente foi saber, foi para a rua. Se a gente vai no Santos Dumont, todas as praças do Santos Dumont estão fechadas desde o ano passado. Ainda sobre a Hermes Fontes, Ricardo, mais uma vez, fazendo lembrança aqui do mandato atuante, assim, por demais do nosso gabinete aqui. Você mesmo protocolou um requerimento sobre a questão do corredor da Hermes Fontes, lá no início do ano. Professor, como é que as pessoas podem fazer para saber as indicações, os requerimentos, os nossos projetos de lei que foram protocolados desde o início do ano na Câmara de Vereadores? Perfeito. Eu tenho que confessar que não é tão fácil assim, mas é possível descobrir o caminho das pedras. Vocês entrando no site, quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, no site da Câmara Municipal de Aracaju, tem um linkzinho chamado Legislação. Fica logo no canto direito, a depender como você estiver acessando. Se for no celular, fica lá embaixo, se for no computador, está ao lado. E aí você vai clicar lá, vai ter lá comissão parlamentar, vai ter vários subtópicos. Vocês clicam em parlamentares e aí lá vai ter o nome de todos os vereadores da legislatura atual. Você clica no vereador que você tem desejo de conhecer quais são as ações, requerimentos, protocolos, tudo mais que ele protocolou junto à Câmara Municipal de Aracaju, e lá vai estar tudo organizado por tópico. Moção, projeto de lei, requerimento, tudo isso lá bem organizadozinho, bonitinho. Infelizmente, muitas das vezes, o site demora um pouco para atualizar. Muitas vezes o gabinete do vereador, não só do Ricardo, todos os vereadores, a demanda é muito alta e demora um pouquinho para isso aparecer, atualizar-se lá no site. Eu quero saber as pessoas que estão me assistindo agora, também de vocês, qual a opinião das pessoas de vocês sobre o nosso mandato. O que a gente pode melhorar, se estão gostando, se não estão gostando, o que eu tenho acertado, o que eu tenho errado, porque eu digo o tempo todo, viu? Eu não tenho a voz da razão, não tenho a verdade. A gente pode errar, nós somos seres humanos, mas quando eu errar, pode ter certeza que eu vou pedir desculpa e vou corrigir o erro. Tenho pedido muito a Deus para acertar mais e errar muito menos, pedido sabedoria a Deus nesse sentido. Então, qual a sua expectativa com relação ao nosso mandato? O que você tem achado com relação a esses 100 dias de mandato? Certo? O que eu posso melhorar mais, o que eu posso fazer mais? Tenho buscado transparência em todos os sentidos e unidade lá entre os meus pares, para que a gente possa alcançar um trabalho mais razoável que a população aracajuana merece. Eu tenho certeza disso, que a gente não vai parar em nenhum momento. E o que mais, Vandicléo, você poderia falar com relação ao trabalho que a gente tem feito? Com relação à imprensa, por exemplo. Qual a sua visão que você tem com relação aos colegas, meus colegas, viu, de imprensa?
Eles têm sido bem receptivos ao nosso material. O nosso material tem sido amplamente divulgado, não tenho mesmo o que reclamar em relação a isso. Alguns temas têm um pouco de dificuldade maior de circular, mas eu enxergo isso como natural em qualquer esfera, não só na Câmara de Vereadores, mas na Assembleia, questões presidenciais, a gente vê muita discussão também, queira ou não, a imprensa, ela a sua questão de isso eu vou divulgar, isso eu não vou divulgar, não entro nesse mérito, mas isso acontece, isso é a realidade. Porém, quando o assunto ele é de um interesse comum, ele é amplamente divulgado. A gente tem visto muito, por isso que a gente tem visto o seu material sido divulgado, porque as proposituras para revogação de IPTU, conceder descontos de ISS para donos de bares, restaurantes, a questão do auxílio emergencial, tudo isso foi bem divulgado, porque é interesse da população. Então, André, justamente isso que eu queria perguntar a você, porque teve uma reportagem que a gente fez, depois você veja a data, que eu disse o seguinte, falando sobre as obras, né? Disse assim, ok, obras é bom, mas precisa ter dinheiro para comida. Quando foi isso aí, você lembra? Isso foi em fevereiro, acho que foi o seu primeiro discurso do Grande Expediente, se eu não me engano. Pois é. Acho que foi dia 11 de fevereiro ou 12 de fevereiro, por aí. Foi quando você fez referência àquela passagem bíblica, né, dos odres velhos, odres novos, e aí citou que tinha dinheiro em caixa na prefeitura, porque saiu uma reportagem do Banco Central, do Tesouro Nacional, informando que o caixa das prefeituras praticamente dobraram em 2020. E o senhor fez referência a essa matéria, a essa divulgação, e cobrou que a prefeitura tomasse ações mais voltadas para as pessoas, que a gente tinha visto muitas ações divulgadas pela prefeitura em relação a obras grandes na cidade, que foi justamente essas obras que você falou há pouco, mas que as pessoas não estavam tendo assistência, e isso era necessário. Foi aí que você protocolou também a ação do auxílio emergencial, né? Lucas, dá para você passar de forma rápida quantas indicações, requerimentos, projetos de leis a gente já protocolou na Câmara de Vereadores e os mais importantes? Tivemos já três projetos de leis protocolados, estamos na confecção de mais 4. Estamos com 90 proposituras, entre elas indicações, inclusive suas, que entrou em contato através do Facebook, do Instagram. Muitas delas, até tenho que agradecer nesse momento, já foram resolvidas, já foram solucionadas. Pela Imúbia, pela Prefeitura, pela DESO. São coisas do cotidiano de uma cidade. Eu acho que, quando eu era jornalista, eu sempre dizia isso, sabe? Que tem coisas que não são cobranças. O pessoal acha que tudo é cobrança. Não. No dia a dia de uma cidade, um buraco na rua, tem em qualquer lugar do Brasil. E como cidadão e como vereador, o mínimo que a gente pode fazer é cobrar que a prefeitura vá lá e tape aquele buraco. Isso não é ser contra o prefeito. Isso é natural. É até bom aproveitar esse gancho para lembrar quem está assistindo que pode enviar sugestão para a sua rede social. A rede social é muito aberta, você mesmo acompanha, responde, as pessoas vê todas as mensagens, então é bom que elas enviem esses pedidos, porque a gente tem conseguido responder e atender a grande parte da demanda, quase 100% da demanda que está sendo enviada está sendo atendida. Pois é, e a gente tem feito essas cobranças de forma insistente e tem inclusive agradecido quando elas são resolvidas, independentemente de quem quer que seja, governo do estado, governo municipal, prefeitura de Aracaju, governo federal, se resolve, a gente vai lá e agradece, porque é obrigação deles resolver e é obrigação nossa cobrar como representante do povo. Por exemplo, você está falando sobre projetos de lei, o Executivo já enviou alguns projetos para a Câmara de Vereadores. Um deles foi dos bairros da zona de expansão. Eu votei contrário a esse projeto. Mas, Ricardo, você é contra o desenvolvimento daquele bairro? Não. E vocês me acompanharam, a gente lançou na imprensa isso tudo. Porque a gente via que não era só mudança de nome do bairro que ia resolver. A gente precisava ouvir a população da zona de expansão. Coincidentemente, a gente tinha passado por lá uma semana antes, naquela região. E a gente não era contra o projeto por ser contra o projeto, porque a gente queria discutir mais. E a Prefeitura enviou como algo de urgência, urgentíssima, que não deu tempo para discussão. Por exemplo, professor Lisboa, quando a criação do bairro Marivan, ali na região do Santa Maria, certo? Foi um projeto de um vereador da legislatura passada. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, vetou esse projeto. Segundo ele, porque precisava discutir mais com a população,
porque precisava ter o plano diretor ter sido incluído na discussão, entre outras tantas observações que o prefeito fez para a criação do projeto do bairro Marivan e que agora, para a criação dos bairros na zona de expansão, ele não levou em conta os mesmos argumentos que ele teve anteriormente. Aí ficou sem entender. Ainda fazendo um adendo, sem querer ser aqui o promotor da acusação do prefeito Edivaldo, que talvez vá nos ouvir ou nos assistir, ou ele ou alguém da sua equipe, que isso foi promessa de campanha do prefeito Edivaldo há anos atrás. O plano diretor de Aracaju tem pelo menos 10 anos que não é atualizado, que não é discutido. Nenhuma cidade séria, infelizmente eu falo isso com certo aperto no coração, vai conseguir se desenvolver de forma a atender às demandas da população sem atualizar constantemente o seu plano diretor. A cidade de Aracaju está crescendo muito, isso é bom, sim, mas precisa crescer com responsabilidade, respeitando o meio ambiente, respeitando o zoneamento, calçamento, asfaltamento, escola, hospital, tudo tem que ser organizado. Senão a cidade cresce de maneira avacalhada, de forma a não conseguir atender às demandas da população. O projeto foi aprovado, já tem mais de um mês. Sim. Quase nada mudou até agora. E não vai mudar, porque a gente sabe que não é a mudança de nome que vai mudar o desenvolvimento de uma região. E a gente não contra isso, mas seja feito com responsabilidade. Com responsabilidade, discutindo mais, que é na casa do povo, que é a Câmara de Vereadores, com os vários pensamentos que tem a Câmara. Inclusive, no dia dessa votação, né, alguns vereadores da base do prefeito falou que o intuito daquilo era para ter recurso para obras estruturais do Mosqueiro, certo? Mas nenhum planejamento foi apresentado aos vereadores até o momento, nada foi dito. Então, quer dizer, a prefeitura solicita a criação de uma coisa que ainda não tem planejamento. Mas para ter recursos não precisa ter nome de bairro. O bairro já existia, era a zona de expansão. Mas foi algo que foi dito. Mas não precisa mas não é a necessidade de ter nome de bairro para receber recursos. E que não foi apresentado até hoje. E por conta disso a gente apresentou também um requerimento na Câmara solicitando informações sobre uma previsão de quando vai começar, né? Realmente essas obras que eles tanto divulgaram, que não divulgaram quais são, mas que vão ter várias obras. Lembrando sempre, gente, a gente não é contra nada disso, a gente só está lá justamente para fiscalizar, para saber os porquês, como. Foi por isso que as pessoas votaram na gente, não só em mim, nos outros 23 vereadores. A gente não é contra a administração, a gente só quer saber os porquês, o como vai ser aplicado, quanto em dinheiro, qual a necessidade de urgência, urgentíssima. Outro assunto que eu quero trazer em pauta aqui rapidamente para a gente: transporte público na pandemia. É um assunto que o pessoal se chateou comigo, viu? Fui um calo no pé dos meus colegas vereadores da situação, eles sabem disso, da Prefeitura de Aracaju, porque foi um assunto que eu estava o tempo todo lá, teclando. Até quando? Bati muito nessa tecla, principalmente nessa pandemia, que parecia que o transporte público na pandemia só existiu este ano. Nós temos um ano, eu digo sempre, temos um ano de pandemia. Graças a Deus, e eu agradeço a Prefeitura que começou a fazer algumas medidas, né? Agora, medidas bem parecidas com aquelas que a gente, desde o início do ano, sugeriu. Não foi, professor? Isso é no mínimo curioso. E aí foi uma coisa que eu me apercebi assim que a gente começou a trabalhar aqui, que curiosamente, requerimentos, indicações e algumas outras proposituras do nosso mandato caíam no limbo do sistema e algumas semanas depois a Prefeitura aparecia propondo a mesma, ipsis literis do que nós havíamos proposto. Isso é muito bom, prova que a Prefeitura está acompanhando o nosso mandato e que continue fazendo isso. E aqui a gente não quer personalizar e dizer, não, essa é a nossa ideia é boa para a população, de forma alguma. O fato é que pelo menos a Prefeitura está se movimentando, tardiamente. Eu não sabia como, durante um ano de pandemia, a Prefeitura não tinha colocado orientador nos terminais. Coisa simples. Colocaram. Agora precisa de ajuste, viu? Precisa, os meninos estão lá soltos, coitados. 3 orientadores para tomar conta do terminal do dia é muito pouco, daquele jeito. Não vi, se tiver o treinamento, eles não estão fazendo direito o treinamento. Mas pelo menos a Prefeitura fez. E orientador foi uma sugestão minha, porque eu fui orientador. Então ninguém pode dizer que isso daí, eu fui o pai da criança. Pouco me importa ser pai da criança, mas foi feito, mas precisa de ajuste. Como o escalonamento também foi sugestão que a gente deu, está sendo feito, precisa de ajuste. E o que eu sinto, pessoal, é o seguinte: para fazer, e a Prefeitura está fazendo, mas eu acho que tem que chamar o pessoal da Câmara de Vereadores. Não precisa chamar a mim, o vereador Ricardo Marques. Não só da Câmara, mas entidades ligadas, porque se você for olhar a comissão que foi formada pela Prefeitura para discutir o escalonamento dos setores de trabalho,
com todo o respeito às pessoas que fazem parte da comissão, mas não que eles não sejam competentes, mas eles poderiam ter tido mais ajuda de outras entidades, de outras pessoas, de outras classes. Para saber quem pega ônibus, porque eles precisam ir lá, no mínimo teriam que ter ido lá nos terminais, conversar com as pessoas, conversar com os setores, não só pelo telefone ou a chamada de vídeo, tem que estar presente. Por isso que eu concordo com você que deveria ter convidado mais gente da Câmara de Vereadores, que a Câmara representa a população, e dos setores. É tanto que os supermercados questionaram e a Prefeitura teve que refazer. Porque assim, se você for olhar, eles não podem nem também dizer que mas por conta da pandemia a gente não pode reunir muita gente, porque quando eles vão juntar um projeto da Prefeitura, vão 18 vereadores, o prefeito e uma comissão de secretários, numa sala só. Então... Ainda sobre a questão do transporte público, é válido... A sala é bem grande. Não, sim, claro. Que saiu justamente do nosso gabinete aqui a solicitação da audiência pública sobre o transporte. Sim. Quer dizer, então, apenas para que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, saibam que é uma bandeira do mandato do vereador Ricardo Marques desde o início, a gente vai levar adiante. Enquanto durar a pandemia, a gente tem que olhar com mais atenção para o transporte rodoviário. Que meus colegas da base da situação e outros colegas também sentiam isso, porque eles eram cobrados. O que eu sentia falta deles cobrarem nas sessões da Câmara. Eles têm que cobrar, gente, vocês têm que cobrar. E cobrar não significa ser contra. Não, é até dar luz, porque às vezes a administração não consegue ver tudo. E nós, vereadores que estamos próximos à comunidade, sabemos, temos que cobrar sim, e fiscalizar. E por fiscalizar, por falar em fiscalização, eu tenho fiscalizado não só os terminais, as unidades de saúde, e teve um problema mais recentemente, que foi no CAP Jael Patrício. Essa unidade que, como jornalista desde o ano passado, que eu estou de olho nela. Sim. Vários problemas que tiveram, não é por causa de agora não. E me chamou a atenção porque a Prefeitura terceirizou o CAP Jael Patrício. Os valores a gente não sabe direito, são vários contratos. Vários empenhos. Vários empenhos. Contrato a gente sequer sabe, inclusive é um dos requerimentos para que esses contratos sejam publicizados. Mesmo que a Prefeitura não tenha a obrigação de fazê-lo por conta do período pandêmico, é de bom tom. Mas a Prefeitura não fez pro hospital de campanha? Pois bem, perfeito. Fez uma licitação? Divulgou amplamente. Divulgou amplamente, porque não pôde fazer pro CAP Jael Patrício. É uma questão de lei de acesso à informação, é somente isso que a gente quer. E disseram que eu invadi o CAP Jael Patrício, e não sei o quê, e assim, ainda bem que as pessoas... Vereador, minha mãe que fez até a 5ª série, enfim, uma pessoa humildíssima, dona Josefa, espero que ela esteja nos ouvindo, nos assistindo, que ela gosta muito do seu trabalho, muito antes de saber que eu ia vir trabalhar com vossa pessoa. Ela falou, estão achando que a população é burra? Porque estão dizendo isso, e nesse vídeo está isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Né? E foi um Deus nos acuda aqui no nosso gabinete e falou, o que aconteceu? Né? A gente ficou horas e horas conversando nos nossos grupos e tal, para entender um pouco a situação, né, vereador? Ainda bem que eu tenho assim, experiência, eu trabalho na comunicação, e a primeira coisa que na minha mente, nas idas, independente de CAP Jael, terminal, é sempre câmera ligada. Câmera que eu digo é um celular na mão para registrar tudo. E se eu não tivesse registrado, estava frito, viu? Seria uma verdadeira bomba, porque a palavra invasão é muito forte. Assim. Quando eu recebi a primeira matéria publicada com o nome Vereador Invade Unidade de Saúde, eu pensei, eu estava em casa, já era noite, eu pensei, e Ricardo ficou doido. Então. Porque quando eu pensei em invadir, pensa o cara entrando com a metralhadora e invadindo alguma coisa bem cabulosa mesmo. E desrespeita os protocolos desrespeita os protocolos sanitários. Meu Deus do céu, deve ter jogado o álcool fora. E pior, a ação do vereador convida as pessoas a desrespeitar. Eu pensei, ele fez um montinho na porta. Falaram, pessoal, vamos invadir aqui. Eu falei, não. Isso deve ter sido uma coisa muito grave. Aí fui ler tudo direito, né? Obviamente, na hora aí já começou a discutir toda a situação. E foi quando o vereador mostrou os vídeos. Ricardo calmo, sério. Falou, gente, veja o que aconteceu aí. Pronto. Aí ele viu o vídeo e a gente, ufa, é isso. Mas ainda assim, no dia seguinte... porque assim, nós como assessores, a gente está aqui para ajudar a construir e para conter crises. Claro. Eu imaginei, eu disse, nossa, que crise grande. A primeira nesse nível logo, né? Mas graças a Deus não foi o que aconteceu. Longe disso, longíssimo. E a história ela foi toda explicada já, né? Ela foi toda esclarecida, tanto que meio que morreu, né, o assunto. Pois é, porque estava tudo registrado, né? Contra fatos, contra imagens, contra vídeo, voz, áudio, tudo, não tem argumentos. Então, e eu volto mais uma vez para aquela questão das redes sociais.
quando você observava, acompanhava as publicações que falaram sobre essa notícia calamitosa, da invasão e tudo mais, os comentários eram uníssono no sentido, peraí, não faz sentido. O vereador acabou de postar um vídeo que é o outro ponto. Ou seja, vocês veem como a população, mais uma vez, está sempre presente nas redes sociais. Não tem como. E eu tenho que falar a verdade, eu questionei pela segunda vez a secretária da Saúde de Aracaju, inclusive pedi outra audiência para ela para saber o que foi que eu tinha feito de tão errado. Mas ela me recebeu mais uma vez, disse que foi um mal entendido. E realmente foi um mal entendido, né? Disseram que eu queria holofotes, mas quem me deu os holofotes, mais uma vez, foi a prefeitura. Eu não pedi. Inclusive, eu não tinha postado nada do Cabo Jael, porque tinha sido tudo muito amistoso, muito gentil a minha conversa e meu diálogo com o pessoal lá do Cabo Jael. Mas aí a prefeitura acabou me dando os holofotes, eu agradeço. Pedi à secretária que pudesse ter uma retratação, ela disse que ia verificar, mas de qualquer forma, disse ela que ia mostrar uma parte dos vídeos, como nas minhas redes sociais, como mostrei, mas o correto é o seguinte, vou continuar a fiscalização, vou continuar falando com a população, tudo registrado, sendo registrado. Eu vi que em algumas unidades da prefeitura a gente tem que guardar o celular. Mas enquanto eu não tiver que guardar o celular, a gente vai mostrar, vai registrar. Porque a população precisa saber. São locais públicos. Não tem que esconder nada não, gente. Não tem que esconder nada não. Você está fazendo direito. Fazendo direito. Foi a própria fala do coordenador. Não tem nada, a gente não tem nada a esconder. O senhor pode entrar. Pois é, mas de qualquer forma eu pedi requerimento sobre o contrato do Cabo Jael. A gente está buscando essas informações, inclusive porque não foi feito licitação, como fez no hospital de campanha, para acompanhar tudo e mostrar para a população. Nosso objetivo é o quê? Transparência, que tudo dê certo e que a cidade se desenvolva, que o dinheiro público seja bem aplicado. E dinheiro tem, porque como bem falou o Wander em uma das suas falas, em época, e apenas para explicar a todos, em época de pandemia e de calamidade pública, a prefeitura não precisa honrar com alguns compromissos de ordem financeira. Então, ou seja, a prefeitura ela recebe os impostos e não precisa pagar dívidas, ou seja, isenções tributárias. Isenções tributárias, perfeito, mano. Obrigado pela e a prefeitura também fica com aquela coisa que eu não posso renunciar, né? Receita. Na verdade pode, se alguém pode, é o executivo. Se eu posso como cidadão ou a pessoa que está desempregada sem se tem alguém que pode, é o executivo. Eles usam o argumento da improbidade administrativa. Mas aí existe o caso de pandemia, né? E alguns municípios já estão seguindo nessa ordem. E para a gente encerrar, já está se prolongando aqui, a gente está vendo aí, vai ter uma CPI lá no Senado, no Congresso, com relação ao governo federal, o dinheiro que foi aplicado na pandemia, foi estendida para governadores e prefeitos. O que é que vocês acham? É interessante, se você for olhar, depois do anúncio dessa CPI, surgiram leitos em vários estados já. Sim, zeraram, né? Tem notícias... Espero que seja apenas coincidência. Eu acho que as pessoas ficaram boas, né? Melhoraram, né? Com fé em Deus a gente torce pela recuperação de todos os acometidos pela Covid, mas assim, tem locais que devem ter mostrado alguma coisa muito errada para que isso aconteça. É importante salientar, justamente para isso serve o trabalho de fiscalização. Se todo dia sai o boletim dos casos de Covid do governo e diz que aquela unidade está com 100% de ocupação, por que não conferir se tem 100% de ocupação? Não estamos dizendo que estão mentindo, não, claro, mas não. Fiscalizar é necessário. A gente pode olhar se tem 100%. E realmente, a fundo, o que essa CPI vai investigar é isso, porque se tem divulgado 100%, está vindo dinheiro para cobrir 100%. Então, se eles divulgam 100% só para receber o dinheiro, quem está fazendo isso está fazendo de forma muito errada. Afinal de contas, dinheiro de saúde, as pessoas não aguentam mais o roubo do dinheiro público e ainda mais numa situação tão grave quanto a pandemia. Perfeito, isso mesmo. Não, eu sou 101% favorável a toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito, porque é função, inclusive, da máquina pública ser o mais transparente possível. Quem não deve, não tem. Simples assim. E se está sendo feita lá em Brasília, eu acho que até uma sugestão é que pudesse ter as comissões de inquérito locais. Sim. Na Assembleia. E eu acho que o governador não tem que ser contra, não. Porque eu acredito, governador e prefeito também aqui na Câmara de Aracaju, tem que ter a CPI, eles têm que colocar à disposição, porque eu acredito que numa pandemia cada um usou o dinheiro da melhor forma possível. Na verdade, eu quero acreditar nisso. Na verdade, na essência, não precisava nem de CPI, isso devia estar muito bem esclarecido. Se o portal da transparência fosse realmente transparente, não se trataria essa pergunta ela não é feita só pelo vereador Ricardo Marques, ela é feita pela população em geral. As pessoas perguntam, cadê os bilhões que vieram do governo federal?
Né? Segundo o governo federal, foram mais de 12 bilhões para a Sergipe. Cadê esse dinheiro? Foi gasto como? Só para o Estado. Isso que está transparente. Se tivesse tão transparente, nem precisava de ser público. As pessoas iam conseguir ver. Pessoal, tem mais alguma coisa que vocês queiram Eu comentar? acho que a gente não pode esquecer, Ricardo, só para terminar mesmo, os projetos de leis, que são os mais importantes, no sentido de que eles é o que de fato ressignificam e acabam por influenciar e melhorar, no nosso caso aqui, a sociedade aracajuana. Né? O primeiro, que o Lucas falou muito bem, da aplicativo para informações sobre obras executadas, né? O segundo, a ampliação do grupo prioritário para as vacinas, isso é uma pauta que chegou ao gabinete aqui, a gente correu atrás para elaborar uma propositura nesse sentido. E o último, e não menos importante, que foi a Declaração Municipal de Direitos à Liberdade Econômica, que nada mais do que é um projeto a nível federal que a gente quer apenas adaptar para o município de Aracaju para facilitar a abertura de empresas e comércio, para tirar um pouco o peso do ombro do empreendedor que tanto está sofrendo nessa época de pandemia. Ok, então, obrigado pela participação de vocês. Foi o nosso primeiro Papo com o RM aí, já esse nosso novo projeto, em várias plataformas de áudio, de vídeo. Você participe também, viu? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe para que mais pessoas possam participar e se inscrever. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Na semana que vem tem um outro Papo com o RM, com convidados, né? Não tem convidados agora, né, gente? Sobre vários assuntos, tá bom? Quem sabe a gente não terá aqui convidados ilustres, né? Mas a gente teria que começar com vocês, que também são convidados ilustres do nosso gabinete. A gente já está vendo a agenda do Edivaldo Nogueira, ele vai convidar Edivaldo, tomara que ele venha, né? Convide o Edivaldo, convide todo mundo que você quiser convidar aí, os nossos vereadores. Com certeza. Vamos lá, vai ser um papo com o RM, eu tenho certeza que vai ser bem legal. A ideia é que a gente desconstrua essa coisa da política tão séria, partidária, mas que a gente faça uma política nova. Aliás, o nosso, né, a gente sempre fala, não sei se é slogan, professor, isso que ele fala, vamos mudar a história da política aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, e a gente só muda junto, né, com a sua participação. Obrigado, até o próximo nosso Papo com o RM.